Todo começo de ciclo é a mesma história. Você faz metas, promete que agora vai organizar, ter rotina e por algumas semanas até funciona. Só que depois a rotina te engole, a urgência volta e a meta vira frustração. Antes de eu te explicar como resolver isso na prática, já comenta aqui qual meta você mais repete e nunca consegue sustentar. Organizar a empresa, delegar, controlar financeiro, vender mais, ter mais tempo? Indica aqui nos comentários. Mas agora presta atenção, o livro Hábitos Atômicos explica por que meta sozinha não muda a rotina e como transformar meta em um sistema que funciona mesmo na semana corrida, e é sobre isso que nós vamos conversar neste vídeo. Muito prazer, eu sou a Maria Vitória, engenheira de produção, especialista em gestão, eficiência e mapeamento de processos. Eu ajudo empresas a saírem do improviso e ganharem clareza para crescer com eficiência. E hoje eu vou te mostrar como transformar metas em hábitos de gestão usando a lógica dos hábitos atômicos de um jeito simples e aplicável no dia a dia de uma empresa real. Para a gente começar, é muito importante que você tenha claro que meta é destino e hábito é o caminho. O problema é que muita gente faz meta para um cenário ideal, mas mantém a mesma rotina de urgência. A meta pode até estar certa, mas o sistema no dia a dia continua igual. E se esse sistema ele se mantém igual, automaticamente o resultado também tende a continuar igual. Afinal, o resultado nada mais é que o reflexo dos seus hábitos e do que você faz. Ou seja, quer saber por que chegou onde você está? Analisa o que você fez nos últimos meses que você vai saber o porquê. E tem mais um ponto. Meta depende muito de motivação e motivação não é constante. Gestão precisa funcionar mesmo em semana caótica. Então, em vez de depender de ânimo, você precisa construir hábitos pequenos e consistentes que sustentem o seu resultado desejado. E agora eu vou te mostrar exatamente como que você faz isso dentro da sua empresa. A primeira coisa é parar de escrever metas grandes e começar a traduzir metas em comportamentos. Em vez de vou organizar a empresa, você precisa dizer qual ação pequena semanal me leva a fazer isso, porque organização é consequência de rotina e não de intenção. Escolha sua meta e transforme em um hábito mínimo de gestão. Um exemplo bem direto. Se sua meta é ter controle financeiro, o hábito não é entender finanças. O hábito deve ser fechar caixa todo dia às 17h30 no computador do escritório e revisar entradas e saídas toda sexta-feira às 17h30 no computador do escritório. Se a sua meta é delegar, o hábito não deve ser contratar alguém. O hábito deve ser toda semana padronizar uma tarefa que hoje está nas próprias mãos. Na segunda-feira, às 8 horas da manhã, é o momento em que você vai fazer essa padronização no escritório e você vai treinar alguém na segunda-feira, às 14 horas, na mesa de treinamento para executar. Agora, um outro exemplo. Se a sua meta é vender mais, o hábito não é postar mais. O hábito tem que ser todos os dias, às 9 horas, fazer follow-up em 15 leads e toda semana, na sexta-feira, às 10 horas, revisar o funil. Você consegue perceber a diferença? Meta vira rotina quando tem o comportamento, a hora e o local exato que vai acontecer, porque isso permite que você não fique pensando muito ou postergando fazer o que é necessário. Isso é muito poderoso, então sempre tenha esse formato na sua mente, porque vai te ajudar muito. Um segundo ponto muito importante é reduzir fricção. A maioria falha porque deixa difícil. O hábito ele tem que estar pronto para acontecer. A planilha já aberta, o checklist pronto, o quadro organizado, a agenda marcada. Se você precisa preparar o terreno toda vez, você vai postergar. A empresa já tem urgência o suficiente. Seu hábito de gestão, ele tem que ser simples o suficiente para caber na realidade e muito fácil de ser visualizado. Coisas que são repetitivas e que precisam de atenção constantemente, sempre busque deixar no seu campo de visão para que você evite postergar ou esquecer de fazer. O terceiro ponto é começar pequeno demais para falhar. Esse é o segredo do atômico. Você não começa com uma rotina de 1 hora, você começa com 10 ou 15 minutos, porque o objetivo inicial não é a perfeição, é você ter a consistência para que você continue fazendo o que é necessário. Um dono eficiente não vence porque faz muito em um dia e tudo de uma vez, mas ele vence porque ele mantém um ritmo toda semana e vai melhorando pelo
pelo menos 1% a cada dia. E aqui entra um ponto muito forte do livro. O que muda seu resultado é identidade e não só a meta. Você não precisa só ter uma empresa organizada, você precisa se tornar o tipo de dono que revisa, acompanha e ajusta toda semana. O tipo de dono que não espera estourar para agir. E o tipo de dono que constrói método, ou seja, você tem que sair desse comentário, dessa visão de eu quero ter uma empresa organizada para eu tenho e eu vivo uma empresa organizada. Esse nível de identificação vai fazer com que você busque organizar e fazer melhorias exatamente por se ver dessa forma. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se inscreve no canal porque eu estou trazendo conteúdos práticos para você construir rotina de gestão e eficiência de verdade dentro da sua empresa. E agora eu vou te dar uma aplicação pronta e bem simples. Escolhe uma meta principal para os próximos 30 dias, apenas uma. Depois define um hábito semanal que vai sustentar essa meta, algo de no máximo 15 minutos. Em seguida, coloca na agenda em um horário fixo e protege esse horário como compromisso. Não se esqueça de definir um local de onde vai acontecer essa tarefa. E por fim, toda semana você faz uma pergunta: o que melhorou e o que ainda está travando, e escolhe um ajuste pequeno para ser feito. Isso é melhoria contínua, com leveza, e esse é um hábito muito forte de gestão para você conseguir levar a sua empresa para um outro patamar. Se as suas metas hoje elas não funcionam, quase nunca é falta de vontade, é falta de consistência. Metas te dão direção. Hábitos te dão a consistência, e consistência é o que constrói eficiência de verdade. E se você quer um caminho completo para aplicar isso na sua empresa, eu abri o meu método do Caos à Estratégia, com diagnóstico, aulas práticas e materiais complementares para você colocar um método na gestão e parar de viver no improviso. O link de acesso está aqui na descrição.